Fala galera, tudo bom com vocês? Então, esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a arte medieval, né? Como eu falei com vocês no final do outro vídeo, foi por que de repente o período do Renascimento ele foi esse retorno, né, ao ideal greco-romano? Porque teve um período muito grande aí com domínio da Igreja Católica, foi o período da arte medieval, onde as pessoas elas não tinham a liberdade para poder fazer suas criações e para poder fazer o próprio desenvolvimento da sociedade e da cultura. Era tudo se passava em função do poder da igreja. Então, nós vamos ver nesse videozinho agora algumas características importantes do período medieval. Nós temos aí um período que foi da arte bizantina, né, que já inicia essa questão dessas características fundantes das imagens religiosas, né, das imagens bíblicas. Mas o que eu quero focar nesse processo é a arte medieval, que foi dividida em dois grandes períodos, que foi a arte românica, não é a arte romana, tá? É a arte românica e a arte gótica. Dentro da arte românica, nós temos uma característica fundante dessas obras de arte, principalmente nas questões arquitetônicas, de igrejas muito grandes, igrejas muito largas, com paredes muito largas, paredes muito largas, janelas pequenas, elas não tinham tanta altura por conta do desenvolvimento, né, da falta de desenvolvimento do processo arquitetônico. Então, nós temos aí essas igrejas que vão datar aí do século XIII, aproximadamente, século XI, século XIII, que vão influenciar diretamente essa questão de como a arte se dava e como esse processo cultural acontecia. Então, vocês vão ver aí que tem todo um processo de detalhamento dentro do século que foi desenvolvido, mas ela não tem ainda o grande poderio das catedrais, como nós vamos ver aí mais para frente no período, mais para o final aí do período medieval. Normalmente, elas tinham uma entrada principal, torres pequenas, essas rosáceas, que são esses círculos que ficam aí na parte central, esses arcos, né, temos esses arcos aí sobre as portas e uma tentativa desses arcos ogivais, que vão dar essa pequena ideia de que ela é um pouco mais alta. Essas obras arquitetônicas, elas eram chamadas de fortalezas de Deus, primeiro porque elas pareciam uma fortaleza mesmo, fortes de guerra, pelo fato das paredes serem muito grandes, e eram igrejas muito escuras, de paredes longas, e aí eles aproveitavam essas paredes para poder fazer pinturas, e essas pinturas normalmente faziam essas cenas da Bíblia, e de cenas onde tinha o Cristo olhando para você e apontando o dedo no sentido desse Deus, desse Cristo que tudo vê, que tudo vigia. E nós temos aí no período da arte gótica, esse período onde você olhava para cima, né, onde há um processo de evolução dessas construções, e você olhava para cima e você tinha a sensação de que você estava mais perto de Deus, porque essas torres, elas eram muito altas. Então, a gente tem toda essa característica. Outro ponto de evolução no processo arquitetônico do românico para o gótico são os vitrais, que trazem iluminação para dentro dessas igrejas, dessas catedrais. Esses vitrais têm cenas bíblicas, né? Ainda tem forte poderio bíblico nesse procedimento, mas essas igrejas já são um pouco mais iluminadas. Um ponto importante dizer que o período medieval também foi conhecido como Idade das Trevas, primeiro por conta desses locais extremamente escuros, né? Mas também em função das diversas doenças que
ocorreram nesse período, e a igreja se aproveitava disso para poder dizer assim, olha, dentro da igreja, vamos ajudar o dízimo, né? Você está protegido, né? Tanto que era a fortaleza de Deus no período românico. No gótico já você está mais perto de Deus pelo fato de você elevar a sua cabeça e ter a sensação de que essas torres, né, de que estão adentrando aí as nuvens. Então nós temos essas catedrais já mais altas, essa arquitetura em formato de cruz, com 3 entradas, normalmente são três entradas. As rosáceas permanecem, mas elas já carregam uma estrutura um pouco mais leve. Nós temos de representação aí a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Nós temos a Catedral de Colônia, essa é a de Notre-Dame também, em Paris. O arco ogival, o arco quebrado, é muito característico do período gótico, porque ele dá ainda a sensação de que essas igrejas são mais altas por conta desse processo. Então, nesse período, o período medieval, de modo geral, igual eu falei, tem essas características onde houve todo esse poderio da Igreja Católica. Nós temos aí, depois desse poderio da Igreja Católica, um movimento de reforma e contra-reforma, com Martinho Lutero. Nós temos questões, né, do que de determinadas regras que o catolicismo começou a colocar para poder não perder tantos fiéis assim, porque ele começa a perder muitos fiéis. Mas o período medieval, ele foi todo predominantemente fortalecido e gerenciado pela igreja. Então, tendo a igreja enquanto domínio, era muito complicado para o processo de desenvolvimento da arte, porque os artistas estavam presos às regras que a igreja colocava. A sociedade estava presa a essas regras. Então, o Renascimento, que é o que a gente vai falar agora também, o período do Renascimento foi considerado também como um período do Iluminismo, onde há uma quebra com a igreja, os artistas continuam desenhando também para a igreja, tem muitas pinturas em igrejas, mas há uma quebra disso, é uma busca, um retorno pelo racionalismo, onde o homem passa a ser o centro do universo, e não mais Deus como centro do universo. Então, o período do Renascimento, ele acaba sendo um período onde você tem essa autonomia da arte e da cultura e da ciência e da razão um pouco mais forte, diferente lá do período medieval. Então, nós temos aí esse ideal, né, essa busca, esse retorno à questão da cultura grega e romana, né? Como eu falei, o que é esse ideal greco-romano? É essa busca desse ideal de beleza, dessa estrutura, desse planejamento, mas, ao mesmo tempo, essa busca pela razão, pelo racionalismo. E aí nós temos a pintura de retratos, com a tentativa de fundo atrás, que não tinha mais. Nós temos aí os desenhos e as diversas invenções aí de Leonardo. Nós temos a criação da cúpula, que faz com que se amplie ainda mais os espaços dentro das igrejas. Então, só para vocês terem uma ideia de que não estava desvinculado a questão da igreja no Renascimento. Mas o artista começa a ter mais autonomia e mais liberdade de fazer sua arte. Aqui, a representação de uma cúpula na Basílica de São Pedro, que fica no Vaticano. Nós temos aí características aí do período do Renascimento, que é a abóbada de berço, que é essa abóbada arredondada. Nós temos, lá no período medieval, nós temos outros tipos de abóbada, né? Nós temos a de berço, mas também nós temos a de aresta. Nós temos aí alguns elementos arquitetônicos, por exemplo, o frontão triangular, que ela vem lá da Grécia Antiga, os frisos,
a cúpula, né, que já é essa inovação, as colunas, né, que é essa ideia de retorno lá da Grécia Antiga, o arco de volta perfeita. Por que esse arco de volta perfeita? Porque ele cria um certo padrão, um certo ritmo para a arquitetura. A questão da simetria, do equilíbrio, da proporção, então, que você tinha de um lado, você tinha do outro. Então, nós temos aí uma representação, né, da racionalidade, do equilíbrio, da simetria, dentro dos processos arquitetônicos, da pintura. A praça, isso aqui é a praça de São Pedro, para vocês terem ideia, como que tudo foi muito pensado, muito bem planejado. Então, qual era o objetivo da arquitetura renascentista, né? Era criar uma cidade ideal, uma cidade que você tivesse aí o prazer de chegar e olhar. Nós temos aí a busca do naturalismo, né? Não é essa ideia de vamos simplesmente o nu pelo nu, mas era a questão da beleza natural e, ao mesmo tempo, o estudo da anatomia humana. Nós temos também as representações de pessoas importantes, né, da sociedade, né? A questão do realismo, de representar a sociedade tal como era e não simplesmente imaginar essa sociedade. Nós temos aí os retratos, nós temos aí um dos mais famosos, né, o Piero della Francesca e a Mona Lisa. Nós temos diversas criações que são extremamente importantes no período do Renascimento, além da questão da pintura de retrato, né, que assume essa importância dessa valorização de encomendar as obras e tudo mais, mas nós temos técnicas que foram criadas especificamente, por exemplo, a do esfumato, que é essa sensação de desfocamento, que hoje a gente tem aí câmeras fotográficas que fazem, mas no período do Renascimento nós temos esse, onde você está vendo essa paisagem, fica desfocado, a nossa visão ela vai perdendo, né, todo esse processo de perspectiva quando a gente está olhando fixo para um determinado lugar. Então, o esfumato, ele dá essa sensação para a gente. Nós temos também aqui o esfumato, né, que eu já falei. Nós temos a questão da triangulação, esses esquemas geométricos que davam equilíbrio para os conjuntos, as formas. A diferença de uma arte medieval e para uma arte renascentista, então você é mais confortável para os olhos todo esse processo. Pesquisas da Gestalt, né, da psicologia da Gestalt, mostram que os nossos olhos aceitam melhor o processo de simetria. Outra descoberta também foi a tinta a óleo, tá? Que foi uma técnica criada no Renascimento, e a perspectiva também foi criada no Renascimento. Ela começa a se desenvolver ali no final do período medieval, com Giotto, que é um artista, mas ela só se desenvolve mesmo e toma grande proporção no período do Renascimento, com essa autonomia que os artistas passam a ter. Alguns temas são importantes a gente relatar dentro do Renascimento, que foi a pintura informativa e formativa, a representação do nu, desculpa aqui que saiu a formatação e ficou uma palavra errada aqui, várias palavras separadas erradas, a preponderância dos temas religiosos, representação da natureza, retrato, mitologia, a dimensão dada às personagens relacionam-se com a sua importância social. Então, olha a diferença de temáticas quando a gente compara ali com o período medieval, que foi basicamente um período que envolvia apenas aspectos religiosos. Nós temos as características da pintura, que é a aplicação de novas técnicas, né, a questão da pintura na tinta a óleo, nós temos esfumato, as novas formas de representação da realidade, técnica de perspectiva, ilusão de profundidade, naturalismo, realismo e as composições geométricas. Na escultura, nós temos essa independência da arquitetura, ou seja, a arquitetura ela já não está mais grudada na parede, igual no período medieval. Nós temos harmonia e também realismo.
Essa aqui é a Pietà, de Michelangelo, ou Miguel Ângelo. Essa obra aqui também, O Beijo de Judas, né, do Giotto, é uma obra do Renascimento, mas com características ainda muito fortes do período medieval, por conta dessas auréolas, né, do Cristo, não tem ainda uma perspectiva muito aprofundada, mas já é uma tentativa de perspectiva, como vocês podem ver nessas imagens aí do Giotto. Que é diferente, né, para vocês terem uma ideia, que o Giotto, ele é esse artista que faz essa passagem do medieval para o Renascimento. A diferença que há, por exemplo, com a obra do Leonardo da Vinci, que é essa obra que você tem mais perspectiva e essa ilusão de profundidade, a Mona Lisa, que é um dos ícones aí do processo do Renascimento, por conta das suas diversas teorias. Uma delas podendo ser o próprio Leonardo, um autorretrato do Leonardo. Lembrando, gente, diferença de retrato. Retrato é quando você desenha alguém. Autorretrato é quando você se desenha. Então, quando eu falo da possibilidade da Mona Lisa ser um autorretrato, é o Leonardo fazendo ele como se ele se visse como essa representação. Nós temos aí um Botticelli, que é o Nascimento de Vênus. Nós temos também uma obra do Michelangelo, que é o Juízo Final, que está na Capela Sistina. Tá? Então, nós temos todo esse processo aí do Renascimento que faz esse ideal, essa busca pelo ideal greco-romano, que é essa busca pela razão, pela inteligência, pelo homem, pela liberdade do artista. Então, fica aí o meu abraço para vocês e até os próximos vídeos.